Ok, página 70, por favor. Aqui embaixo, número 2. Avivamentos na América do Norte e na Inglaterra. Então, como nós estamos notando, Deus juntou historicamente a reforma protestante com a descoberta do novo mundo, mais ou menos. Então, quando coisas começaram a crescer, movimentos não somente católicos, mas de outras formas, estavam chegando nas colônias britânicas, na América do Norte, e tinha, como eu mencionei outra vez, aquele grupo que foi para o Rio de Janeiro, no Brasil, e formou, se eu não me engano, a primeira congregação protestante nas Américas, só que pelo que eu entendi, aquele movimento sumiu. Mas agora aqui, avivamentos. O sexto período da época da igreja, Filadélfia, ficou marcado por avivamentos, movimentos de Deus que produzem muitas conversões, arrependimento e fé. E há muito debate sobre avivamentos, revivalismo, a ideia que Deus vem e é um movimento sobre as pessoas que muita pessoa acaba mudando. Mas quando você estuda essa parte da história da igreja, isso aconteceu, e aconteceu mais do que uma vez. Inclusive aconteceu de uma forma que afetou uma nação. Aqui nós colocamos, quando tais avivamentos chegam ao nível nacional, se chamam de despertamentos. Um despertamento. Nós estamos aqui no Brasil, imagina então um movimento tão poderoso que não somente afeta a Igreja Batista Independente em Ouro Preto do Oeste, mas é um movimento que se espalha além das paredes da nossa igreja e vai para outras cidades, vai para a capital, vai para outros estados, acaba afetando até a ética e a moralidade, o modo de pensar do povo, a consciência de Deus entre o povo brasileiro. E essa é a ideia de um despertamento. Os avivamentos desse período da igreja afetaram principalmente a América do Norte e a Inglaterra, onde muita corrupção filosófica e moral tinha entrado. E eu vou dar esses exemplos aqui: deísmo e vícios. Infelizmente, com todas as boas coisas do pietismo, ainda sempre vem corrupção. E uma coisa da corrupção era o deísmo. Levanta a mão se você já ouviu esse termo, deísmo. Alguém já ouviu? Algumas pessoas. Muitos da classe alta foram ganhos para a filosofia religiosa que se chama de deísmo. O deísmo diz que fica possível saber que Deus existe por observar a natureza. Mas deísmo não acredita que Deus se envolve nas vidas das suas criaturas. O sistema solar, os planetas, Deus criou e, vamos dizer, Ele lançou no espaço e deixou a coisa correndo pelas leis da física, mas Deus não está interagindo. A Bíblia, então, não é necessária para conhecer a Deus, ainda que tenha leis éticas que ajudam o ser humano a viver uma vida moral. E essa filosofia era um movimento que basicamente morreu, mas nós vemos o resultado, e até hoje tem essas pessoas em todo lugar que falam que Deus existe, e é só isso. A pessoa não lê a Bíblia, não vai na igreja, nada. Talvez faz uma oração aqui ou ali, talvez, um tipo de deísmo. Mas essa filosofia, esse movimento naquela época esfriou a fé de muitas pessoas, e aparentemente, especificamente, classe alta. O deísmo é fruto de um movimento europeu que se chama o Iluminismo. Esse movimento procurava estabelecer que tudo que pode ser conhecido vem por meio de observação do mundo visível e raciocínio. O Iluminismo em si era um dos resultados da reforma protestante, porque após a reforma rejeitar as cadeias da Igreja Católica,
entrou um novo espírito de rejeitar outros fatores dominadores, como, por exemplo, a influência direta da Bíblia nas crenças do povo. Esse movimento não ficou somente na Europa, mas foi transportado ao Novo Mundo, ou seja, às Américas. Então, o que acontece? Mais uma vez, o outro extremo. A Igreja Católica domina tudo. Você vai crer desse jeito e você não deve nem pensar em outra coisa. Você não deve nem ler a Bíblia. E quando você vai no culto, vai ser no latim. E você não pode ter a Bíblia ou pregação na sua própria língua. E a Reforma Protestante rejeitou isso e acabou, não, nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar, nós vamos nos dedicar a aprender as coisas e tudo. Muito bem, amém. Realmente isso foi muito bom academicamente tudo para a Europa. Só que o extremo era, vamos não somente rejeitar a Igreja Católica, mas vamos rejeitar a Bíblia, vamos rejeitar a religião, vamos rejeitar tudo e vamos ter somente ciência, a observação da natureza pelos nossos olhos e ouvidos, e esse tipo de coisa. Então, isso afetou não somente a Europa e Inglaterra, mas também estava impactando as Américas, a América do Norte especificamente. Então, tinha essa filosofia religiosa, deísmo, que estava impactando os povos. Também outro problema, vícios. Além disso, muitos se entregaram para vários vícios, como imoralidade e embriaguez. A religião de muitos tinha se tornado fria e vazia. E é isso que acontece quando você para de se aproximar de Deus e praticar a verdade. Você perde prazer em simplesmente existir para a glória de Deus e você precisa de algo. E o ser humano é incrível, mas ele vai para a própria destruição dele. Ele vai para coisas erradas, como embriaguez, como imoralidade, coisas que trazem transtornos, causam dificuldade, destroem casamentos, causam problemas físicos, e a lista vai longe. Mas o ser humano, por ser pecaminoso, quando ele não tem um bom relacionamento com Deus, ele acaba, se ninguém ficar pregando para ele, ele acaba indo para coisas erradas. E muitas vezes você vê como nas formas mais radicais, por exemplo, tem essas pessoas que estão usando drogas e vão para bandas de heavy metal e tudo como se é crânio, né? Essa parte da cabeça aqui, tudo é preto, tudo é morte, tem sangue, tem faca e tem tipo tudo isso. E muita pessoa nesse tipo de coisa fica com drogas, tudo isso. Por que isso? Porque você quer destruir tudo. Porque você quer glorificar a morte. É uma grande enganação, mas existe isso até hoje. E se não é isso, é outra coisa. E infelizmente, esse tipo de coisa existia na América do Norte e na Inglaterra, depois desse movimento pietista, né? Mas Deus não parou de operar. Vamos ver aqui o primeiro grande despertamento. Nós estamos ainda na página 71 aqui, e não sei se era uns 10 anos, 15 anos, as pessoas vão dar datas diferentes, mas nós estamos falando sobre um movimento espiritual de Deus, que não somente afetou uma igreja ou uma pessoa, mas uma nação, um povo, ok? Esse avivamento afetou muito a Inglaterra e muito mais ainda as 13 colônias britânicas da América do Norte. Era uma reação contra o racionalismo frio do iluminismo. A grande ênfase era que a verdadeira religião produz arrependimento e fé. E novamente, esse era o problema. As pessoas tinham crenças, mas não praticavam essas crenças. E pessoas começaram a notar nas igrejas: mas cadê o arrependimento? Cadê a fé? Cadê algo que realmente, para essas pessoas, eles sabiam disso? Deve existir alguma coisa, algum tipo de arrependimento, mas eu não vejo nada. É como vocês já notaram aqui na nossa igreja,
E eu não aguento ficar pregando a verdade e as pessoas não mudam em nenhuma área das suas vidas. Eu não prego para você ficar inteligente com a palavra de Deus, eu prego para você poder viver de acordo com a palavra de Deus. E eu não posso mudar você, meu desejo é pregar Jesus para você poder querer Ele e seguir a Ele e deixar Ele transformar a sua vida. E naquela época, aparentemente, tinha esse tipo de problema, era muito, muito ruim. Interessantemente, ainda que esse movimento rejeitasse o intelectualismo daquela época, com essas novas filosofias e tudo, foi por causa dele que várias universidades foram fundadas, como Princeton, Brown, Dartmouth e Rutgers. Esses lugares foram, essas universidades, lugares de aprender muito profundamente as coisas, foram fundadas por causa desse movimento, desse despertamento. Hoje, infelizmente, uma boa parte desses lugares acabou caindo para coisas como deísmo e evolução, essas coisas. Esse grande despertamento era o primeiro evento nacional das colônias norte-americanas. Então, isso é importante entender. O primeiro evento nacional que afetou todo mundo. É algo religioso, algo cristão, as pessoas acordando, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus. Muitas pessoas recebendo Jesus, foi o primeiro evento nacional nas colônias que foram fundadas pela Inglaterra na América do Norte. Servia para, número 1, unir o povo e, número 2, para aumentar a tolerância religiosa. E eu não tive oportunidade de lidar com isso, mas tinha perseguição nos Estados Unidos ou na América do Norte antes disso. Inclusive um homem chamado Obadiah Holmes, ou Obadias Holmes, ele foi chicotado 30 vezes porque ele não queria se submeter a algumas crenças dos puritanos ali, e ele falou que não doía quando ele foi batido assim, mas depois passou dias sem poder dormir, sem dormir nos cotovelos e joelhos. Ele não conseguia se deitar. Onde aconteceu isso? Na Inglaterra? Não, na América. Na América. Então existia isso, mas esse movimento aqui, que veio depois, ajudou a aumentar a tolerância religiosa. Ainda que também dividisse aqueles que queriam o formalismo antigo, essas pessoas eram as luzes antigas, daqueles que queriam o avivamento novo, as pessoas chamadas de luzes novas. Inclusive, a igreja presbiteriana, que tinha vindo da Escócia para o Novo Mundo, foi dividida no meio por causa desse despertamento. Então, algo estava acontecendo. Tinha gente, essas luzes antigas, que estavam criticando e falando mal essas pessoas, é só emoção, é só isso, só aquilo. Só que, historicamente, quando você estuda esse grande despertamento, é difícil dizer que era só emoção, porque realmente mudou o país. Mudou o país. Coisas erradas que estavam sendo feitas pararam de ser feitas. Algo tinha acontecido. Vamos ver esse homem aqui, Jonathan Edwards. Quem já ouviu falar esse nome aqui? Ele é mais famoso, né? 1703 a 1758. Ele era conhecido como o maior pensador americano. Alguém falou que havia 3 grandes filósofos americanos e ele é o principal. Edwards, ele era um pregador congregacional, que eu acho que, se eu não me engano, os puritanos adotaram esse nome, foi de puritano para congregacional. E ele estudava, olha aqui, 13 horas por dia. 13 horas por dia. E lia os seus sermões para a congregação dele. Você pode imaginar lendo e estudando 13 horas por dia, mas ele tinha esse hábito. Em 1741,
Os fogos do avivamento já estavam se movimentando nas colônias através do ministério do evangelista George Whitefield. Quando Edwards leu para a sua igreja a mensagem "Pecadores nas mãos de um Deus irado", o Espírito de Deus operou através daquela mensagem de uma forma extraordinária. Com medo de cair no fogo do inferno, o povo segurou a parte de trás dos bancos. Imediatamente, o avivamento se espalhou daquela igreja e colônia para outras colônias. Alguém me disse, e claro, eu não estava presente, ele não somente lia as mensagens dele, mas ele nem tinha emoção, tipo, como a gente faz quando nós pregamos hoje em dia. Ele simplesmente estava lendo e o povo estava ouvindo. As pessoas falam que ele tinha um certo jeito de saber exatamente o que falar para impactar os ouvintes, e essas pessoas que estavam indo para os cultos e estava tudo, tudo ok. Naquele dia, lendo a mensagem sobre a situação do pecador diante de um Deus cheio de ira, o povo ficou com Deus vai realmente abrir o chão agora, e eu vou cair para dentro de um abismo, vou morrer no inferno, vou passar a eternidade no inferno hoje. As pessoas segurando os bancos. E há muito que está escrito sobre esse evento e o que aconteceu, mas esse momento era extremamente importante na América do Norte, e esse avivamento espalhou, foi para outras colônias e espalhou mesmo. De 1750 a 1758, Edwards serviu como missionário aos indígenas americanos após ser demitido pela igreja dele, porque tinha chegado à conclusão bíblica que somente os convertidos devem participar da ceia do Senhor. 90% da congregação votou para expulsá-lo. Então, ele, extremamente inteligente, estudava sempre. Deus trouxe avivamento para as colônias americanas, e parte disso por causa daquela mensagem que ele pregou. E eles tinham criado uma coisa dizendo que pessoas não salvas podem fazer parte, ou podem tomar a ceia do Senhor, e isso pode ser útil, talvez a pessoa vai receber Jesus por causa da ceia. E Jonathan Edwards, ele estava estudando a Bíblia, ele chegou à conclusão: isso está errado isso, não pode ser isso. Então ele procurou explicar o ponto de vista dele e tudo, e essa igreja, que, se eu não me engano, tinha centenas de membros, 500 ou mais, acabou rejeitando ele e foi expulso, basicamente. Daí ele se tornou um missionário e Deus operou na vida dele. Vou continuar aqui, eu sei que você não tem página 72, mas vou ler aqui. Em 1758, Edwards se tornou o presidente da Universidade de Princeton, uma universidade bem conhecida até hoje, que na época era uma escola presbiteriana estabelecida para treinar pregadores. Em 1776, olha aqui, isso é interessante, as colônias declararam a sua independência da Inglaterra através da Declaração da Independência durante a Guerra Revolucionária Americana. Um momento crítico no desenvolvimento da nova nação. Por causa da influência do Grande Despertamento, dois outros documentos importantíssimos dos Estados Unidos, a Constituição Americana, em 1787, e a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, em 1789, esses dois documentos foram criados com uma grande consciência de Deus e com a moralidade cristã. Então é interessante, é como se uma onda de avivamento cresceu no país e, vamos dizer, surfando nessa onda, os Estados Unidos se estabeleceu dizendo: nós temos independência da Inglaterra e nós vamos decidir o que o povo pode fazer, declarando direitos, etc. Você pode ler sobre esses direitos, e é uma lista de coisas que são direitos do cidadão americano, e enfatiza logo no início que você pode crer o que você crer, e realmente, se você quiser Deus ou não quiser Deus, quiser ir para a igreja, não quiser, ficou tudo estabelecido
com essa onda de avivamento que aconteceu naquela época. Deus permitindo, na próxima aula, nós vamos ver mais sobre esse avivamento. Nós vamos ver sobre João Wesley, né? E George Whitefield e outras pessoas e outras coisas também. Tem outro grande despertamento nos Estados Unidos que acontece depois, mas realmente um período da história da igreja com muita coisa boa acontecendo, ainda que houvesse pecado e problemas. E nós vamos ver, as seitas vão surgir também lá nos Estados Unidos e outras coisas.